tema de hoje, princípios de sabedoria, não seja dominado pela cobiça. E esse assunto é um assunto que eu creio, eu acredito, que você sabe a importância dele. Você sabe na sua vida que você não deve ser dominado por cobiça alguma. Seja os pecados da área sexual, seja os pecados da área financeira, seja os pecados da área do orgulho, nós não devemos ser dominados pela cobiça, que é o desejo desenfreado que o nosso corpo tem de adquirir, de possuir ou de ter algo na nossa vida. E Salomão nos mostra isso, como isso é prejudicial para a nossa vida. O nosso tema de meditação está lá em Provérbios, lá no capítulo 27, no versículo 20, que diz assim: O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Aqui Salomão está mostrando, olha, o inferno ou o Sheol, ele nunca se farta de almas. Almas constantemente estão indo para lá porque vivem uma vida desenfreada. E o que ele mostra aqui é um paralelo, é uma comparação entre o inferno, que não se cansa de receber almas, e o homem cujos olhos não se cansam de contemplar aquilo que é errado, aquilo que é pecado, aquilo que o leva ao inferno, que leva ao Sheol. E nós precisamos estar preocupados com isso, de como os nossos olhos têm nos levado a cobiçar aquilo que é errado, aquilo que desagrada o coração de Deus. E baseado nesse mesmo tema, nós temos a orientação do apóstolo Paulo na carta dele aos Efésios, lá no capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Mas a prostituição e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, a prostituição, que no grego é porneia, são todos os pecados da área sexual, não deve estar no meio de um crente, no meio de um cristão, daquele que professa a fé em Jesus. Assim como as impurezas, que é aquilo que atrai o nosso olhar e que desagrada o coração de Deus. Mas ele expande, ele fala nenhum tipo de cobiça. E como nós falamos, a cobiça é um desejo desenfreado por algo que é pecado, algo que é errado. Seja o desejo da área sexual, seja o desejo de reconhecimento, de fama, seja o desejo na área financeira. A cobiça não faz bem para a nossa vida. A cobiça não traz nenhum benefício para a nossa vida. E o apóstolo Tiago nos traz uma importante orientação na sua carta, lá no capítulo 1, a partir do versículo 13, que diz assim: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O apóstolo Tiago está dizendo aqui, olha, não diga que você é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então a tentação ela não vem de Deus, a tentação sempre vem do diabo. Mas essa tentação vem baseada na cobiça, aquilo que nossos olhos desejam. Os nossos olhos olham para algo e nós desejamos de maneira descontrolada aquilo. A nossa mente fica pensando naquele assunto, naquele desejo o tempo todo. Nós dormimos pensando naquele desejo, nós acordamos pensando naquele desejo, estamos andando na rua, estamos trabalhando pensando naquele desejo, que é a cobiça e que pode nos levar a pecar. O texto diz que a cobiça pode nos levar a pecar, e uma vez que nós pecamos, vai gerar para nós a morte. E o Senhor Jesus nos alerta quanto ao perigo da cobiça, quanto ao perigo de viver segundo o curso desse mundo. O nosso texto que ele nos fala isso está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 22, que diz assim: O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Olha, uma semente que foi semeada, um coração que tem uma terra bacana. Mas o inimigo trouxe também espinhos. Então, ao mesmo tempo que o Senhor semeia a boa semente, Satanás vem e semeia os espinhos. Que espinhos são esses?
é o desejo pelas coisas da terra, é os cuidados com as coisas desse mundo, é a preocupação com o satisfazer os desejos da carne, os desejos sexuais, é a satisfação de adquirir bens, adquirir muitas riquezas nessa terra, é o desejo, a satisfação de ter um nome reconhecido, de alcançar status, alcançar fama, alcançar aqui nesse mundo o reconhecimento das pessoas, é o desejo de satisfazer as cobiças que essa pessoa tem. Isso vai fazê-la ficar infrutífera. Ela não vai produzir frutos. Vai ser uma árvore morta. E uma árvore que não produz fruto, ela vai ser cortada e lançada fora. Esse é o perigo da cobiça. E o Senhor Jesus, mais uma vez, nos afirma isso em Lucas, no capítulo 21, versículo 34, que ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Olha o que ele está dizendo. Cuidado para que vocês não vivam sobrecarregados com as consequências da cobiça de vocês, tentando resolver todos os problemas que o desejo desenfreado da carne está gerando na vida de vocês. E isso vai trazer problema, porque o dia que eu voltar, o que ele está dizendo, naquele dia, o dia que ele voltar, você não seja apanhado de surpresa e você seja deixado para trás e não seja ali raptado juntamente com os vencedores. Então o recado de Salomão para você é: não cobice, cuidado com o que os seus olhos têm desejado, porque isso pode trazer um problema para a sua vida. Nós devemos um dia prestar conta a Deus de toda a nossa vida, de tudo que nós fizermos aqui nessa terra, mas que você seja aprovado por Deus e não reprovado. Amém. Eu quero orar por você para que o Senhor te ajude a vencer toda tentação, toda cilada de Satanás, porque ele é o único que quer levar você a cometer pecado e se distanciar de Deus. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão e minha irmã. Eu quero clamar em favor da sua vida, em favor da sua família, que o Senhor venha livrá-los, Pai, de toda tentação. Que o Senhor venha livrá-los de toda cobiça da carne. Seja cobiças da área sexual, seja cobiça da área financeira, seja cobiça da área do ego, do egoísmo, de querer ser melhor do que as pessoas, seja a cobiça que for, que os tenha afastado da tua presença. Eu te peço, Pai, livra o meu irmão, a minha irmã, ajuda-os a não pecar contra ti, a viver uma vida de santidade e justiça, uma vida que te agrade, uma vida que te louve, uma vida que traga prazer ao teu coração. Eu peço em favor dessa família, que a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, a tua misericórdia, a tua bondade e o teu livramento seja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.